Você sabe qual é a melhor forma de se preparar para o Enamed nessa reta final? Você tem que aprender a pensar como a banca pensa. E para isso você tem que saber como a banca gosta de cobrar cada assunto. Então, por isso, nós mapeamos desde 2011 até 2026 os principais assuntos que a banca cobrou durante esse período. Aqui, como por exemplo, vocês podem observar que praticamente 90% das questões de neonatologia estão concentradas em 6 assuntos. Então, nessa reta final, temos que concentrar os maiores esforços dentro desses assuntos para a gente conseguir acertar o maior número de questões. Então, observem aqui que dentro de neonatologia, o principal assunto cobrado foi infecção congênita e perinatal, depois icterícia neonatal, reanimação neonatal, malformações e síndromes genéticas, que é muito esquecido e deixado de estudar nessa reta final, triagem neonatal e distúrbio respiratório neonatal, tudo isso aqui compreendendo praticamente 90% das questões de neonatologia, que é o que a gente tem que dar o foco principal. Então, aqui, todo dia vocês vão receber uma missão do dia, dentre esses assuntos, dos principais assuntos, para vocês fazerem todas as questões dentro dessa missão. Aqui, como por exemplo, a gente tem infecção perinatal, triagem neonatal e distúrbio respiratório neonatal, como os principais assuntos da missão do dia. Vocês vão responder todas para conseguir entender como é que a banca traz esses assuntos para a prova. Aqui, como exemplo de infecção perinatal, de todas as questões, 14 questões foi desse assunto. Dentro dos 3 aqui, sífilis congênita precoce, citomegalovírus congênito e toxoplasmose congênito foram os principais assuntos dentro deles. Então, por exemplo, sífilis congênita precoce, a banca queria que a gente lembrasse da tríade da sífilis congênita precoce, que é coriza mucosanguinolenta, pseudoparalisia de Parrot e hepatosplenomegalia, para a gente dar o diagnóstico de sífilis congênita precoce e pedir os exames, principalmente líquido, raio-x de ossos longos e iniciar o tratamento com penicilina, sendo confirmado a doença. A outra doença que eles cobraram foi citomegalovirose congênita, com a tríade microcefalia, surdez e calcificações periventriculares, e toxoplasmose congênita, com a tríade hidrocefalia, coriretinite e calcificações intraparenquimatosas difusas. Então, para vocês verem que as doenças elas são mapeáveis e a gente tem que estudar o que cai principalmente. Esse outro exemplo aqui, que é pouco estudado, que é a síndrome de Down, as síndromes congênitas, síndrome do X frágil e síndrome alcoólica fetal, já caíram algumas vezes, principalmente síndrome de Down, mas essas outras também têm que ser estudadas nessa reta final. Então, síndrome de Down, eles cobraram muito o exame para pedir ecocardiograma, pedir o cariótipo e ver as curvas de crescimento, e pesquisar a instabilidade do quadril, encaminhando para o ortopedista quando necessário, nesse caso. Síndrome do X frágil, eles cobraram a tríade principal da doença e síndrome alcoólica fetal também a tríade da doença. Então, assim a gente mapeia as principais doenças para vocês fazerem a revisão nessa reta final. Então, venha para a missão Enamed para a gente conseguir o melhor aproveitamento para a gente buscar essa vaga da residência médica.